Olá, moçada dos integrados, na disciplina de Física 1. Essa é a nossa aula número 4, movimento de queda livre. Esperamos que este conteúdo sirva de revisão para os alunos que assistiram à aula presencial e que sirva de base para que os alunos que porventura faltaram à aula presencial possam tomar conhecimento daquilo que foi trabalhado em sala de aula e, após assistir esta videoaula, terem condições de resolver as atividades que nós propusemos. Vamos ao vídeo. A queda livre. Chamamos queda livre ao movimento de queda dos corpos a partir do repouso, desprezando-se a resistência do ar. A queda livre era chamada por Galileu de movimento natural e todo corpo, independente de sua massa e de sua forma, fica submetido a uma aceleração vertical para baixo, conhecida como aceleração da gravidade, e representada pela letra G, de valor médio 9,8 metros por segundo ao quadrado, ao nível do mar. Valor mais usado na resolução de problemas, para facilitar, evidentemente, a matemática, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo. Na unidade de quilômetro por hora por segundo seria 36. 36 quilômetros por hora por segundo. Isso quer dizer o quê? Que a cada segundo que passa, o corpo em queda livre aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo. Ou, a cada segundo que passa, aumenta sua velocidade de 36 km por hora. Se o corpo estiver em queda, a sua velocidade vai aumentar dessa quantidade. 10 metros por segundo a cada segundo, ou 36 km por hora a cada segundo. Se ele estiver sendo lançado para cima, verticalmente para cima, a sua velocidade irá diminuir desta quantidade. Por essa razão, o movimento vertical no vácuo é um movimento uniformemente variado, ou seja, aquele movimento que tem aceleração constante. E no caso do movimento vertical no vácuo, este A já é conhecido, que é o G, que vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos ver a seguinte simulação. Veja, o objeto cai a partir do repouso até atingir o solo. Ele foi abandonado de uma altura inicial h0 até atingir o solo, onde nós estamos considerando h igual a 0. Observe que a orientação do movimento é do solo para cima. Essa orientação é positiva. As grandezas indicadas com vetores são orientadas positivamente quando elas estão de baixo para cima. Veja que à medida que o objeto cai, a posição h em relação ao solo vai diminuindo até atingir o valor zero quando o objeto atinge o solo. Então, como determinar o tempo, como determinar a velocidade, como determinar a posição dele num instante t qualquer? Veja, para determinar o tempo de queda, eu posso usar a equação da posição. Veja que quando ele foi abandonado, V0 igual a 0, é só eu retirar da equação o termo V0 vezes t, já que o V0 é 0. Se por acaso, ao invés de abandonado, ele tivesse sido lançado, veremos em breve, ele tivesse sido lançado com a velocidade inicial diferente de 0 para baixo, então esse V0 aqui seria negativo, já que é positivo os vetores que estiverem orientados para cima. Quando ele atingir o solo, o h é 0, a posição inicial é h0, deve ser dada na questão, o V0 é 0 vezes t dá 0, e o g vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou encontrar o valor de t
facilmente resolvendo essa equação do segundo grau. Para determinar a velocidade, é só usar a equação da velocidade em função do tempo. O V0 é zero. Se esse V0 não fosse zero e a bolinha fosse lançada para baixo, esse V0 seria negativo, né? Menos 2 metros por segundo, digamos. Vai depender do valor com a qual ela foi lançada, né? Então, nós vamos encontrar o V no instante que ele chega ao solo, um V negativo, né? Esse V negativo é só para informar que a velocidade é de cima para baixo. De cima para baixo, por convenção, nós estamos orientando como negativo. E de baixo para cima, como positivo. Usar a equação de Torricelli, né? A velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, que no caso é zero, menos, né, o G está sendo negativo, porque o G é para baixo, menos 2G, e o ΔH é exatamente o H final menos o H inicial, o ΔH. Esse valor aqui, H menos H0, vai dar negativo, com o negativo que tem aqui vai dar positivo, para que você possa extrair a raiz quadrada, né? Então, você vai encontrar, na realidade, o módulo de V. Você já disse, a gente já sabe que esse V tem módulo, né? Positivo, mas o sinal negativo dele é para dizer simplesmente que ele está orientado verticalmente para baixo. Ok? E eu posso usar em algumas situações esta expressão da velocidade média. Lembre que velocidade média é o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. Mas no M e o V eu posso calcular a velocidade média fazendo a média aritmética das velocidades inicial e final do intervalo que você considerou. Então, essa equação também tem a sua utilidade em alguns momentos, ok? Principalmente quando a aceleração não é conhecida, né? No nosso caso, o G é conhecido. Vamos então observar, em particular, a velocidade, a posição e o deslocamento num certo instante t, num determinado intervalo, né? De t igual a zero até um valor de t posterior. Veja, vamos admitir que um objeto seja lançado de uma altura h0 com velocidade v0. Veja que agora o objeto não foi abandonado. Quando ele é abandonado, ou seja, a velocidade inicial igual a zero, isso é apenas um caso particular. Quando a velocidade inicial não for zero, ela vai ter um valor diferente de zero. Nesse caso, de cima para baixo. O objeto foi lançado verticalmente para baixo. Então, como é que eu posso determinar a posição e a velocidade e o tempo? Veja, para determinar a velocidade, eu posso usar a equação da velocidade em função do tempo. Veja que o V0, como agora ele não é zero, então eu tenho que lembrar que ele é negativo, né? Se ele for, por exemplo, 2 metros por segundo, eu vou ter que colocar aqui menos 2. Menos 10 vezes o t que ele vai dizer, né? Porque ele quer saber a velocidade no instante t. Ó. Quando o objeto foi lançado de uma altura h0 com velocidade v0, após t segundos. Então, ele vai te dar esse t. E aí você calcula o v. Este v vai ser negativo para dizer que ele é verticalmente para baixo. Para determinar a posição h, é só substituir este t na equação da posição. H, que é esta posição aqui que nós queremos, né? H em relação ao solo. Cuidado, não confundir a posição que o objeto vai ocupar t segundos após o lançamento, a posição que ele ocupa em relação ao solo. Não confundir com a distância que ele percorreu. A distância que ele percorreu é essa aqui, de H0 até H. A posição que ele ocupa é a distância que essa posição está em relação ao Sol. Eu vou calcular isso utilizando a equação da posição. H igual a H0, menos o V0 vezes T, menos G sobre 2T ao quadrado. Se eu quiser saber a distância percorrida é exatamente esse pedacinho aí, este comprimento aqui, ó.
Essa é a distância percorrida. Eu posso usar, então, a equação do deslocamento. Esse ΔH aqui vai representar a distância percorrida. Aí eu não preciso utilizar os valores negativos de V0 e de G, já que ele quer só essa distância percorrida. Eu já calculo o módulo. Esse V0 e o G eu não vou considerar negativo, como eu considerei aqui. Tá bom? Para calcular a distância percorrida. Tá? Se você considerar esse ΔH como sendo deslocamento, o deslocamento não tem problema ser negativo, né? Já que o deslocamento nos diz o sentido em que o movimento está acontecendo. Então, você iria encontrar, né? Você substituiria o V0 por valor negativo e o G também pelo valor negativo. Você ia encontrar um ΔH negativo, digamos, menos 40 metros. Esse menos é para dizer que o objeto se deslocou para baixo e percorreu uma distância de 40 metros. Tá bom? Vamos então agora praticar. Vamos ver um exemplo, né? Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura máxima de queda para que o gatinho nada sofra. Então, observe aqui a imagem, né? A simulação. Né? Estou colocando aqui o gatinho, né? Estou segurando o gatinho pelas patas, e aí eu vou abandoná-lo, né? De uma altura H. Vou abandoná-lo de uma altura H a partir do repouso, no instante t igual a 0. Na hora que eu aperto o cronômetro, eu solto o gatinho, né? E o que vai acontecer? Ele vai cair, né? E quando ele cai, geralmente ele já cai com as patinhas no chão, né? Que ele consegue se virar ao longo da queda. E aí o problema me diz que quando ele atinge o solo, a velocidade máxima que ele suporta é de 8 metros por segundo. E eu quero saber quanto vale essa altura H. O que é que eu vou fazer para resolver isso? Posso resolver facilmente utilizando a equação de Torricelli. Né? Por quê? Porque o V0 é zero. Como essa altura H vai representar o ΔH, né, o deslocamento, a distância que ele percorreu até o solo, a velocidade com que ele chega no solo, a velocidade final de queda ele me deu, e o G também foi dado na questão 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isolando o ΔH, vai ficar assim, ó, ΔH igual a V ao quadrado dividido por 2G. Substituindo, né? O V vale 8 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes 10, e aí nós vamos encontrar 64 dividido por 20, que vai dar 3,2 metros. Então, este H representa 3,2 metros, né? E o ΔH, já que o H final é zero, né? O ΔH coincide com o H inicial, né? Porque é exatamente a distância que ele vai percorrer até o solo. Tranquilo? Vamos resolver mais uma questão. Uma bola é abandonada a 80 metros do solo. Sendo G 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo T gasto na queda e a velocidade V da bola ao atingir o solo. Desconsidere a força de resistência do ar. Então vamos observar. Olha, a bolinha vai ser abandonada de uma altura de 80 metros a partir do repouso, né? No instante t igual a 0. No momento em que eu aperto o cronômetro, a bolinha começa a cair. E aí ela vai atingir o solo num tempo t segundos após ter sido abandonada e com a velocidade v. São exatamente os dois itens que ele quer, né? O tempo que ela gasta para atingir o solo e a velocidade com qual a bolinha chega ao solo. Observe que ela foi abandonada de uma altura h0 igual a 80 metros e a posição final dela é h igual a 0. Então, se você usar a equação da posição, você vai encontrar o tempo.
Veja como é fácil. H igual a H0 mais V0T mais ou menos G sobre 2T2. Eu coloquei aqui mais ou menos para lembrar você, né? Veja que a trajetória está orientada do solo para cima, como positivo. Consequentemente, o G vai ser negativo, porque ele é para baixo, né? Então, o V0 é zero, o produto V0T é zero, e aí nós vamos ficar simplesmente com posição final, H igual a zero, posição inicial, 80, menos o G, que é 10, dividido por 2, vezes T ao quadrado. Então, aqui vai ficar 5T ao quadrado, né? Eu já posso passar para o lado esquerdo da igualdade, né? Vai ficar menos 5T2. Quando eu passo para o lado esquerdo da igualdade, fica 5T ao quadrado, igual a 80. Isolando o T ao quadrado, né? Vai ficar 80 dividido por 5, que é igual a 16. Extraindo a raiz quadrada, nós encontramos T igual a 4 segundos. Esse foi o tempo que a bolinha gastou para atingir o solo. Para calcular a velocidade, é só utilizar a equação de Torricelli. Ou você poderia usar também a equação da velocidade em função do tempo. Já que eu sei o T, o tempo que ele gastou, eu poderia usar V igual a V0 mais GT. Não teria nenhum problema, né? Usando Torricelli, o V0 é zero. Eu já sei quanto vale o ΔH, que vale 80. Vou considerar o G positivo, né? Porque eu estou estudando o movimento só de cima para baixo, né? E aí, V ao quadrado igual a 2 vezes 10 vezes 80, né? Não teria sentido você colocar o sinal negativo aqui. Se lembre, né? O sinal negativo em física, ele tem uma interpretação. Nós precisamos analisar o sinal negativo, né, da velocidade. Significa que está relacionado com a orientação do movimento. Então, nós vamos encontrar V ao quadrado igual a 1.600, extraindo a raiz quadrada V igual a 40 metros por segundo. Este mesmo valor você poderia encontrar utilizando a equação V igual a V0 mais GT. O G é 10 e o T é 4. Olha. E o V0 é 0. Então, 4 vezes 10, 40 metros por segundo. Você encontraria o mesmo resultado. Beleza? Moçada, com isso nós concluímos a nossa aula número 4. Veja, uma aula curtinha. Nós esperamos que você possa revisá-la, você possa observá-la todas as vezes que você tiver dúvida. E esperamos que essa revisão seja de grande valia para que você possa ter condição de resolver as atividades que nós propusemos. Tá bom? Nos encontramos, se Deus quiser, na próxima aula presencial. Até lá!